tivemos aqui um pequeno probleminha técnico. Vou estar chamando a Michelle novamente. E nós vamos continuar o nosso bate-papo, que está muito interessante. Uhul! Deus é muito bom! Consegui salvar a primeira parte, na glória de Deus. Mas eu não sei se você observou porque que ficou pesado. Não sei se você viu. Depois a gente vai conversar. Consegui salvar, Deus é bom. Eu já chamei a nossa convidada aí, vamos esperar ela entrar de novo. E esse assunto que nós estamos abordando é um assunto muito rico, muito poderoso, e é por isso que nós fizemos jejum, é por isso que nós entramos em consagração na madrugada, porque nós já sabíamos que quando nós tocamos nessas delicadezas, o mundo espiritual ele se move todo contra, né? E foi! Voltamos, Brasil! Eu não sei o que aconteceu. Meu telefone ficou preto. Acendeu, voltou. Quando eu voltar, agora acabou. Tô preto. É muito poder e glória, minha querida! Então vamos lá. E daí nós estávamos então começando a entrar na pauta de discipulado. Começando a falar que se a igreja ela começar a entender a real motivação escriturística para o discipulado, é bem provável que essa religiosidade, que é um veneno, essa religiosidade que não planta ninguém nos céus, ela vai ser minimizada ou até mesmo extinta para a glória de Deus. E nós estamos vendo esse movimento espiritual, nós estamos vendo que o Senhor, nosso Deus, ele defende a igreja. E nós estamos vendo que o Senhor ele está promovendo uma reforma assim em nosso meio para a glória de Deus, né, pastora? Então, assim, dentro disso, você começou a falar sobre a questão do discipulado, né? Então, eu vou te deixar com a palavra para que você fale para a gente como que é essa questão do discipulado na sua vida. Como que tem te ajudado, como que te ajudou a nascer de novo. Se você já tinha sido discipulado outra vez, ou se é a primeira vez, desde quando nós nos conhecemos, conta aí pra gente. Então, antes da gente se conhecer, eu nunca fui discipulado, porque, inclusive, assim, hoje eu falo com muita gente, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas o que é isso, ser discipulado? Aí eu falo, mas por quê? Aqui não tem isso. Então, raramente a gente vê isso em igreja, pessoas discipulando. Mas, assim, isso me ajudou pelo fato de que, assim, eu não tinha o entendimento, eu não tinha muito conhecimento, assim, e aí foi me ajudando. Eu, assim, igual, eu começava a ler a Bíblia, eu não tinha um entendimento, e aí a pessoa foi me ajudando, a pessoa contava experiências que o Espírito Santo é. Michelle, pode falar meu nome, não tem problema não, porque todo mundo sabe que eu te discipulo. Porque, vou explicar. Eu falei com a Michelle assim, pastora, como a gente vai tocar em alguns assuntos bem pontuais, não menciona nomes para não ficar uma coisa ruim, porque você vai falar sobre o seu testemunho, e é ruim porque são pessoas que estão próximas de você, enfim. Mas em relação a mim, não tem problema, você pode falar para que as pessoas entendam com clareza o que você está falando. Então, vou falar tudo de novo, então, gente. Então, o que aconteceu? Antes da minha conversão, não, antes da minha conversão, eu nunca fui discipulada. E aí, depois que eu batizei, tudo aí, eu e a Sherry, a Sherry começou a me discipular. Porque no comecinho ali, eu li a Bíblia, mas eu não tinha um entendimento daquilo que Deus estava falando comigo. E aí eu comecei a ter uma certa dificuldade. E aí a Sherry falou, olha, eu vou discipular você. Aí tira um tempo que você tem para a gente poder começar. E aí a gente tirou uma hora. E aí, nisso, a gente sentava, a gente lia a Bíblia, a Sheila me explicava. E aí eu até falava com ela, tá escrito isso na Bíblia? Como é que eu não entendi? Porque, tipo assim, quando ela falava, ficava tão fácil, eu falava assim, meu Deus, como é que eu não entendi isso? Mas e hoje, nas igrejas que eu já passei, e eu falava assim, cara, você tem que ser discipulado.
A pessoa fala assim, mas o que é isso? E aí eu explico para a pessoa o que é, porque muitas das igrejas hoje, elas não estão preocupadas em discipular pessoas. Elas estão preocupadas, assim, com aquilo que Deus pode, né, oferecer para ela. Tipo assim, como é que eu vou explicar? Muitas das pessoas, elas vão para a igreja interessadas naquilo, Jesus pode me dar um marido. Claro que Jesus pode fazer isso, porque ele tem esse poder. Mas Jesus, ele não tá, a preocupação dele não é te dar um marido, a preocupação dele Ele tem coisa melhor para dar pra é a gente. tua vida espiritual. Porque o que adianta você ter um marido, você ter um namorado, você ter uma casa, aí se você morrer, você vai pro inferno. Entende? Então, assim, eu falo que o discipulado é muito importante porque você vai aprender aquilo que está na Bíblia e você vai ensinar. É igual como eu disse aqui na live, que os discípulos de Jesus, eles estavam com Jesus aquele determinado tempo, eles aprenderam aquilo que Jesus ensinou, e aí quando Jesus voltou para os braços do Pai, o que eles fizeram? Eles começaram a praticar e ensinar aquilo que eles aprenderam. Então, é assim com a gente. A gente é discípulo de Jesus. Então, aquilo que Jesus te ensina, não é para ficar guardado para você as 7 chaves, mas é para você ir fazer discípulos, é para você ir ensinar aquilo que Jesus te mostrou, aquilo que Jesus te ensinou. Né? Não é para você guardar só para você, achando que as outras pessoas não merecem saber. Que as outras pessoas também merecem saber, conhecer Jesus. E a gente também é testemunho vivo de Jesus. Então, a gente precisa fazer discípulos e de fazer discípulos. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas aquilo que Jesus tem a oferecer. Né? E outra coisa, gente, que eu quero reafirmar, tá? Jesus, ele... Porque tem, igual eu falei, tem pessoas que elas vão para a igreja buscar casa, buscar carro. Gente, Jesus, ele tem coisa melhor do que isso, que é a salvação, sabe? A vida eterna, porque carro, marido, eu não estou falando que a pessoa não tem que pedir. Claro que a pessoa tem que pedir, mas primeiro a gente tem que olhar o reino do céu. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Então, primeiramente, você tem que buscar a sua vida espiritual em Cristo, achar a sua identidade nele, porque sem isso a gente não é nada. Então, não adianta a gente ter carro, a gente ter marido, que não vai ficar tudo aqui para terra. Verdade. E aí, assim, Michele, uma pessoa mandou a pergunta falando assim, explica pra gente, assim, o discipulado é algo bíblico, é algo que é doutrina de homens, é algo organizacional da igreja, como que funciona? E assim, como você já respondeu boa parte dessa pergunta e eu vou só complementar. O discipulado, sim, ele é algo bíblico, porque nós vemos que Jesus, ele sempre deixou claro assim, eu só falo e faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Então a gente entende que houve um ensino passado para Jesus. E não é à toa que Jesus chama aquelas pessoas que caminham com ele de discípulos. O que é o discipulado, então, bíblico? O discipulado bíblico não é só um relacionamento do professor com o seu aluno, do mestre com o seu discípulo. Não, não é só isso. É muito mais profundo do que só transmitir conhecimento para uma pessoa. O discipulado bíblico, ele é um relacionamento de irmãos. É um relacionamento de um pai para com um filho, de uma mãe para com uma filha. Por quê? Porque juntos, nós vamos alcançar a estatura de varões e varoas perfeitas. A estatura de Cristo por meio do ensino das Escrituras. E por que eu falo que o discipulado é algo muito pessoal e intenso? Que gera essa irmandade, esse relacionamento íntimo de família e de unidade. Porque é isso que é a igreja. Então, o discipulado, ele é esse lugar de confronto, de ensino, de amor, de cuidado, de cura. E em algumas vertentes, a gente vê um erro muito comum, é que o discipulador, ele se coloca como se ele fosse Deus, né? A quarta pessoa da Trindade. Ele esquece que ele também é ovelha. Então, todos nós precisamos caminhar juntos, alinhados, um respeitando o outro, mas é óbvio que nós entendemos que algumas pessoas Deus realmente chama para discipular
E aí nós precisamos, então, nos submeter a esse discipulado, porque quem não para aprender nunca vai estar apto a ensinar. Quem não para entender, para aprender, para ser corrigido, para ser curado, sarado, transformado, nunca vai ter autoridade para fazer isso na vida de ninguém. Então é muito importante nós reforçarmos isso, não é verdade? Verdade. Né? E aí, você quer falar? Não, não, pode continuar. É porque tem uma pergunta que desde aquela outra hora eu não consegui abrir. Ah, tá. A pessoa está perguntando assim: qualquer pessoa pode ser discipulada? Então, assim, é igual a gente pensou no começo do vídeo, né? Que é de ser discipulado, eu creio que sim, mas é algo que a gente ora e é algo direcionado. Sim. É, porque assim, às vezes a pessoa ela quer ser discipulada. Ela quer, ela tem um desejo nela, mas não é o tempo. E aí a gente vai ficar empreendendo ali um esforço em vão. Porque assim, existe um tempo certo para tudo acontecer, né? Então, tudo é alinhado. Eu acredito que assim, quando eu falo por experiência minha, quando eu entendo que eu tenho que discipular uma pessoa, pegar essa pessoa para cuidar dela, normalmente Deus traz essa pessoa e ele direciona essa pessoa e ele fala que é para discipular essa pessoa. Então, o discipulado ele é algo muito intenso, porque muitas vezes, literalmente, eu já discipulei meninas que eu tive que dar banho nelas, eu tive que pentear o cabelo delas, eu tive que ensinar elas a comer de garfo e faca. Eu fui mãe para elas. Então, é por isso que eu falei que o discipulado bíblico ele é muito além do que só uma troca de conhecimento ou só alguém te dando um conhecimento das escrituras. Ele é ser Jesus na vida de alguém, é amar sacrificialmente alguém. Né? A gente tem esse entendimento aí na prática, né, pastora? Sim. Peraí, gente, peraí só um minutinho que eu vou dar uma mudada de lugar aqui. Peraí. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Peraí, que eu só vou mudar de lugar aqui. Peraí, só um pouquinho. Peraí, só um minutinho, gente. Vou passar aqui pra cozinha. Tá. Prontinho. Você vai falar mais alguma coisa? Não, aí agora, deixa eu ver aqui, porque eu acho que tem uma outra pergunta aqui sobre o discipulado, deixa eu só ver aqui. Tem uma pergunta sobre discipulado. Michele, você teve muita dificuldade no início do seu discipulado? Não, no começo do meu discipulado, gente, eu estava bem tranquila, eu queria muito conhecer, assim, Jesus, então, assim, eu sou tranquila, porque, igual a Sheila falou, discipulado, a gente tem que entender que a gente, tipo assim, tem que querer, né? Tem que querer, porque se você começa um processo ali de ser discipulado, aí chega um certo tempo que você não quer mudar, então não adianta. Entende? Então não adianta. E eu queria muito, assim, conhecer Jesus, porque como Jesus ele se apresentou para mim, foi um baque, porque eu não conhecia aquilo. Quando Jesus se revelou a mim, eu falei, cara, eu quero muito isso. Então eu estava tão, assim, querendo que nada podia me parar. Isso também vai do querer da pessoa. Do querer e a pessoa e mudar, porque não adianta a gente querer ser discipulado e continuar fazendo a prática no errado, porque aí não adianta de nada. Porque a gente acaba vendo o próprio exemplo de Judas, né, Michele? Porque, assim, ele foi um dos 12. Sim. Mas dentro dele, na verdade, ele não queria ser um discípulo genuíno. E eu nem culpo tanto ele, porque eu entendo o sentimento dele como humana, porque a expectativa do coração dele era que Jesus fosse libertá-los do jugo de escravidão de Roma. Então, assim, humanamente falando, eu entendo a expectativa do coração dele. Só que diante de Jesus, cara, diante de Deus, que se lasque Roma! Eu quero conhecer esse Jesus! E ser totalmente preenchido por ele, porque ele transforma a luta em festa. A palavra de Deus nos fala no livro de Jó que a tristeza salta de alegria diante dessa doce presença, né? Então, assim, mais humanamente falando, eu entendo ele. E falando um pouco sobre
a questão das doutrinas bíblicas, né? Vamos entrar um pouquinho nisso aí. É interessante porque, assim, meio que contrasta um pouco com a questão da religião. Só que são coisas bem distintas, assim, bem distintas. Porque a doutrina escriturística, no nosso entendimento, é aquilo que Deus deixou como mandamento, né? Então, assim, o que Deus deixou como mandamento? Ele deixou como mandamento que nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, não é verdade? Amar as pessoas como a nós mesmos, e Jesus veio deixar isso um pouquinho mais apimentado, mais interessante. Amar as pessoas como Cristo ama, que é um baita desafio. E tudo que passa disso não provém de Deus, porque a palavra de Deus fala que a nossa... Não. E que passar disso não provém de Deus, provém do maligno. Como que você vê essa questão das doutrinas bíblicas? Das doutrinas bíblicas? Então, eu vejo assim, que é igual você falou, né? Amar ao próximo é um pouquinho difícil, né? Mas a gente tem que amar o próximo e o inimigo, porque não adianta. Se a gente não amar, a gente não vai entrar no reino do céu, né? E se libertar do pecado. Mas eu concordo com aquilo que você falou aí, né? De amar o próximo e amar as pessoas como Jesus falou, como ele amou, né? Então, para mim é isso. É a doutrina bíblica. É um desafio, né? É um desafio. E as outras coisas... É igual quando a gente vê... As coisas que o homem coloca, que assim, se você for analisar, algumas doutrinas que não tem nada a ver com Deus, que fogem daquilo que não tem nada a ver com Jesus. Porque fica meio assim, um padrão bom na ótica humana, mas que quando alguém tem a ousadia de pedir a opinião de Deus, ele vai falar, olha, não tá bom não. Tá uma estética bonita, mas quando eu olho pra dentro, eu tô vendo que tá podre. Tô vendo que tá feio, tô vendo que tá ruim. Então, assim, a gente precisa se conscientizar mais em relação a isso, né? Porque Deus não está preocupado com a performance, Ele está preocupado com a verdade constituída dentro de nós. E a verdade constituída dentro de nós precisa ser Jesus. Precisa ser um novo nascimento genuíno, né? Sim. Então, assim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Michele, alguém perguntou assim. Michele, na sua opinião, como seria uma igreja sem usos e costumes? Como que a igreja seria se ela não tivesse essas questões de usos e costumes, algo perpetuado pelo homem? Como que você acha que seriam as nossas igrejas sem isso? Eu acho que seria bom, porque eu vou falar de mim, não posso falar pelos outros, gente. Mas, igual quando eu entrei numa determinada igreja, lá pelo fato da doutrina do homem, né? Fazer aquilo, matar pessoas. Então, para mim, meu ponto de vista seria melhor, porque as pessoas elas iam se sentir acolhidas, porque muitas das vezes as pessoas elas não querem entrar na igreja, elas chegam lá, visitam, conhecem a doutrina e depois elas não querem mais, porque elas acham que aquilo tem a ver com Jesus. E não tem a ver, porque Jesus ele veio para nos libertar. Ele não veio para poder, né, mas tipo assim, te massacrar mais. Ele veio para libertar. Então, igual eu falei no começo da live, no início, a gente tem que buscar intimidade, por quê? Porque aquilo que for direcionado de Deus, ele vai te mostrar. E aquilo que for do homem, que é algo que te impede de fazer aquilo que Deus te manda fazer, aí não tem nada a ver com Deus. Aí a pessoa faz se ela quer. Porque eu também vou que eu faço, a gente não faz. Mas se a pessoa, porque o ideal é obedecer a Deus. O certo é obedecer. Mas aí a decisão é sua, se você quer obedecer ou não. Mas para mim seria bom, porque se não fosse a orientação, gente, do Espírito Santo, e através da vida da Sharon, eu tinha entrado numa lascada. Porque se eu tivesse morrido, e aí? Eu estava no inferno. Porque eu não tinha uma vida com Cristo. Eu não sabia quem que era Jesus. Entende? Eu estava lascada. Então, assim, só para as pessoas entenderem um pouco, nós não somos contra a igreja, muito pelo contrário, nós somos a igreja também.
Mas nós temos uma visão celular, nós acreditamos muito em células e nós acreditamos no discipulado. Nós acreditamos que não se abre uma igreja nasce, né? E nós vemos isso através das escrituras, porque o próprio livro de Atos, que nós estamos fazendo a leitura no Instagram, ele mostra pra gente. Os apóstolos, eles não iam abrir uma igreja. A igreja nascia por meio da pregação ousada do evangelho, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa doutrina escriturística que nós estamos pautando aqui. E quando nós falamos sobre doutrinas bíblicas, enraizando assim dentro de uma vertente teológica, a gente já até explanou um pouco disso no primeiro vídeo que caiu a conexão, que nós falamos que as doutrinas bíblicas, elas têm uma vertente de nos ensinar toda a questão, toda a trajetória ali de Deus. Vai separar nos dons espirituais, vai separar na fé, no jejum, na idolatria, na igreja como uma unidade, como uma comunidade, na graça, na fé e por aí vai. Então, isso é doutrina bíblica. Nós não podemos inventar uma doutrina que não está na Bíblia. A doutrina bíblica é aquilo que vai nos aproximar mais de Deus. É aquilo que vai nos aproximar também um do outro. Porque eu costumo dizer que Jesus ele foi crucificado na cruz, e aquele madeiro na vertical e aquele madeiro na horizontal já era para nos dar um ensinamento grandioso. Nós precisamos ter uma ligação no eterno, uma ligação na vertical, mas nós temos que ter uma ligação aqui também no terreno. Porque como é que eu vou fazer discípulos se eu não sei me relacionar com as pessoas? Se eu não sei amar o próximo, se eu ficar presa numa bolha, tipo assim, vamos ficar aqui quietinho dentro dessas quatro paredes, porque o mundo é cheio de pecado, porque as pessoas... Cara, morre então, porque literalmente o mundo tem pecado, as pessoas precisam conhecer Jesus, inclusive nós, porque muitas vezes a gente está preso numa bolha, falando do outro, e a gente também não conhece. Nós conhecemos ali uma religião, dogmas religiosos, mas não conhecemos a Cristo, né? Então, assim, Michele, se você puder deixar assim, um conselho para as pessoas que hoje estão sofrendo esse tipo de situação, né? E elas estão desistindo da fé, estão apostatando da fé por conta da falta de sabedoria de algumas pessoas. Qual seria o conselho que você daria, uma vez que você passou por isso e você não desistiu de Jesus por conta disso? Então, gente, o meu conselho é o seguinte, que vocês fiquem focados em Jesus, porque as pessoas, quando as pessoas, elas erram mesmo, elas são falhas. Então, se você for ficar esperando algo de alguém, não vai rolar, entende? Então, assim, foca em Jesus, entra pro quarto, fecha a porta, te magoou, peça a Deus para te mostrar, se você quiser, sei lá, mudar de igreja, não sei, não tô falando, gente, para a pessoa mudar, tá? Não tô falando isso. Tô falando assim, porque depende, né, de pessoas, que tem gente que acontece isso, a pessoa quer sair e ir para um outro ministério. Mas lance em Deus, confia, porque isso também aconteceu comigo. E eu estava muito focada em conhecer Jesus. Então foi por isso que eu não desisti. Porque quando Jesus ele começou a se revelar para mim, e eu vi que Deus ele começou a mostrar coisas para mim que eu nunca tinha acontecido, eu apaixonei com aquilo. Eu falei, eu quero isso. Então, assim, deixa Deus ele te mostrar o que ele tem para você, porque eu tenho, gente, isso é convicção. Porque no dia que Jesus ele te mostrar aquilo que ele tem para você, você no meio do processo, você pode pensar em desistir, em parar, mas o Espírito Santo, ele sempre te lembra de quando você estava lá atrás e do que você está hoje. Então, o Espírito Santo ele não te deixa desistir. Então, assim, já aconteceu comigo de, no meio do processo, eu falar, Deus, eu estou cansada, eu não quero mais. E aí vinha o Espírito Santo, ele me lembrava de onde que Deus me tirou e o que Deus fez por mim. E eu não conseguia sair fora, porque Deus ele já tinha se revelado e eu não conseguia mais sair fora da presença. Então, eu falo para vocês, se vocês deixar Jesus entrar e verdadeiramente ele vai transformar e você não vai conseguir sair mais. Porque a aflição, gente, todo mundo vai ter, tá? Isso é Bíblia. Na Bíblia está escrito que a gente vai passar por aflição. Então, não adianta. A gente tem o nosso tempo de cansaço, sim, de estar fadigado, mas a gente tem que lançar em Jesus e esperar nele. Porque se esperar nele, a vitória é certa.
Amém. E a pessoa tá me cobrando aqui, Michele, que eu esqueci. Na hora que caiu a conexão, a gente ia falar sobre a questão teológica, que a pessoa perguntou se nós concordamos com a teologia. E assim, nós não temos nada contra a teologia, muito pelo contrário, nós somos a favor do ensino. É importante nós estudarmos, sim, acerca de todos os fatores que a teologia aborda. É muito importante, eu sou formada em teologia, eu sou teóloga, é importante. Porém, o que nós temos contra é trocar a presença de Deus pela teologia. Aí é um problema. Porque a teologia em si não salva ninguém, muito pelo contrário. Eu tenho experiência de pessoas que eram uma bênção, foi fazer teologia e desviou. Ficou bobo, ficou besta. Então, assim, eu não tenho nada contra o conhecimento. Pelo contrário, eu pego no pé dessas meninas para elas estudarem. Eu acredito que uma nação saudável é uma nação que busca conhecimento, que busca não só o espiritual, mas também o natural. Que não busque só o natural, mas também o espiritual, tem que ser um equilíbrio. Então, nós não temos nada contra a teologia. Pelo contrário, ela é muito bem-vinda no nosso meio. Desde que ela não tome de nós o lugar que pertence a Deus, né, Michele? Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Não? E aí, Michele, uma pessoa perguntou assim, ô pastora Sharon, fala a verdade, foi você que batizou a Michele? Então, gente, fui eu que batizei a Michele, porque assim, eu creio na Bíblia. E tudo que a pastora bota todo mundo para estudar, coloco mesmo, porque uma boa mãe tem que cuidar dos seus filhos. Isso é verdade, isso é verdade. Então, assim, eu batizei ela assim, mesmo diante da situação que ela estava vivenciando. Por quê? Porque eu fui consultar a Deus e Deus falou comigo que era o tempo dela batizar e que não era para eu negar essa dádiva a ela, uma vez que ela estava crendo que Jesus é o filho dele e que ela havia o confessado como Senhor e Salvador da vida dela. E o fato da situação que ela estava não desrespeitava só a ela. Não tinha como ela obrigar outra pessoa a corrigir a situação. Né? E no que diz respeito à salvação, salvação é algo individual. Né? Então é uma coisa que Deus falou muito conosco e nós tivemos muita paz naquilo que nós estávamos fazendo. Faria tudo de novo. Apanhei muito por causa disso, porque muitas pessoas vieram afrontar, vieram questionar, mas eu sou muito tranquila, muito singela, eu não discuto Bíblia, eu não entro em polêmica, porque eu acredito que se Deus nos faz apologetas, não é para brigar com as pessoas, não é para discutir, é para defender a sua fé de uma forma amável e doutrinária, de acordo com as escrituras, como Jesus ele fez. Então eu acredito assim, que é menos palavras e mais atitudes escriturísticas, né? Porque se falar da Bíblia é muito bonito e muitas vezes traz status, fama e glória. Só que viver a Bíblia é amargo. E é isso aí, essa é a melhor parte e a parte que quase ninguém quer cumprir. E eu me recordo que na época o Senhor ele trouxe ao meu coração um texto que está no livro de Atos, no capítulo 8, quando Deus ele direciona Lucas para o deserto, para que Lucas ali então ele ajude o etíope, o eunuco etíope, a entender a escritura de Isaías que ele estava lendo. E o que chama a minha atenção é que Lucas não estava... Lucas não, gente, perdão, Filipe. Ele não estava dentro de um templo, ele não estava dentro de uma sinagoga. Filipe, ele não tinha uma Bíblia na mão. Filipe não tinha um microfone na mão, ele não estava ali diante de uma grande multidão. Deus constrange o espírito de Filipe, que Filipe se coloque ali ao deserto para que ele encontrasse aquele eunuco etíope, porque o próprio Espírito Santo já estava gerando algo dentro daquele servo. Já estava gerando algo dentro daquele homem. Então, o Filipe só veio fazer isso aqui, ó. Tirar as escamas dos olhos para que ele pudesse entender a escritura que ele estava lendo. E quando o Filipe tirou aquela venda dos olhos, eles viram um poço de água ali e aquele homem fala, o que me impede de ser batizado? E o Filipe fala para ele, nada, se você creu, bora lá que eu te batizo. Então, de verdade,
Se eu tiver, dependendo das circunstâncias que eu tiver, eu bato essa pessoa até dentro do vaso, até com cuspe. Sabe por quê? Porque o poder de fazer isso não está em mim, está em Deus. E se Deus ele quer que aquela pessoa seja batizada, ela vai ser batizada. E quem somos nós, humanos, para estar entre Deus e o relacionamento de Deus com aquela pessoa? E nós iniciamos essa live com esse texto, onde Pedro, como bom judeu, ele não comia alguns tipos de alimentos, então o Senhor dá a ele uma visão, mostra para ele ali alguns alimentos que ele não comia e manda ele comer. E Pedro, como um bom judeu, fala de forma alguma, Senhor, eu não posso comer esses alimentos impuros. E aí o Senhor fala para ele assim, Pedro, não fala que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Porque um momento depois iam chegar 3 homens ali na casa onde Pedro estava, chamando Pedro para entrar na casa de um cidadão chamado Cornélio, para que Pedro pudesse fazer a mesma coisa que Filipe fez. Tirar a venda dos olhos daquele Cornélio para que ele pudesse, então, receber o poder do Espírito. E olha para você ver, Michele, como que Deus é incrível. A palavra fala que aquelas pessoas que estavam ali, elas foram cheias do Espírito Santo, elas começaram a orar em línguas, porque junto com esse poder do Espírito, junto com essa presença do Espírito, elas receberam o dom de orar em línguas também, e só depois que elas foram batizadas nas águas. Então me fala, Deus não é regra, cara, ele não é receita de bolo, não é verdade? Então, assim, quem somos nós para impedir alguém de descer as águas do batismo? Nós não somos ninguém. Nós somos trapo de imundícia. Nós estávamos certa vez em uma mesa, e eu acredito que você vai se lembrar dessa situação, onde estava ali sendo veiculado um estudo, e uma determinada pessoa de autoridade eclesiástica falou pra gente que ela não batiza uma pessoa se a pessoa fumar, se a pessoa beber e etc e tal. E ali naquela situação, Deus nos deu uma grande sabedoria para que aquela pessoa fosse confrontada, na verdade, das escrituras sem que nós a desrespeitássemos. Porque, na verdade, ela falou com a própria boca dela pra gente que não é a Bíblia que estava falando aquilo. Ela que optava em fazer aquilo para que a igreja dela não fosse denegrida. Porque ela queria manter uma boa imagem da igreja dela. O problema é dela. Eu prefiro fazer aquilo que a Bíblia me manda fazer. Porque a palavra de Deus me fala que eu preciso ir por todo mundo, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem tiver achando ruim, que vai discutir com Deus, porque não foi eu que escrevi esse mandato, foi ele. Eu só me esforço para cumprir. Então, assim, foi um tempo muito punk, mas foi precioso, foi valioso e que me ajuda muito hoje, porque naquela situação em si, eu estava na igreja local. Uma situação um pouco mais confortável. Hoje eu estou na itinerância. E muitas vezes na itinerância eu estou dentro de uma igreja que eu não estou pastoreando essa igreja. Mas que existem certas coisas que estão esbarrando naquilo que é a doutrina bíblica, que a gente precisa alinhar. E aí, Deus, naquela situação anterior, Ele estava forjando meu caráter e forjando essa autoridade para que eu pudesse, então, auxiliar as pessoas. Ser como o Felipe, né? Tirar a venda dos olhos para que elas possam ver a realidade daquilo que é doutrina bíblica, para que elas não impeçam outras pessoas de se achegarem ao reino. Porque você mencionou muito bem sobre os fariseus. Os fariseus, doutores da lei, se fosse nos dias de hoje, seriam os teólogos mais top do século XXI, porque essa é bem a verdade. Inclusive Paulo, que matava os cristãos, ele seria assim, o master, ele seria tipo o professor dos teólogos, porque o cara é. Mas eles estavam errando. Porque eles substituíram, eles tiraram a lei que Moisés havia designado por Deus e eles estavam ensinando a cultura judaica. Eles estavam ensinando ali uma lei dos fariseus, algo que não foi o que Deus mandou fazer. E aí Jesus ele vem, mete o pé na cara deles, popularmente falando, um jeito Sharon de explicar a Bíblia, mete o pé na cara deles e fala assim, bando de hipócrita. Vocês não estão indo para o reino dos céus e estão impedindo as pessoas de irem também. Raça de víboras são vocês. Porque João, quando veio preparar o caminho para Jesus, ele colocava o dedo na carinha desse povo bonito e falava, bando de raça de víboras. E eu ainda nem tô fazendo isso, hein? Você vê que eu sou lady. Mas brincadeiras à parte, é algo muito sério. E é por isso que nós ocupamos nosso lugar de clamar pela igreja,
de orar pelos pastores, pelas lideranças, porque nós entendemos essa urgência e essa necessidade de orar por nós também, para que nós não venhamos a errar, porque existe um jugo muito pesado que é colocado mesmo sobre a igreja, sobre os líderes, e existe uma batalha espiritual que as pessoas não gostam de falar sobre ela, mas ela existe. Nós precisamos entender que ela existe, que é real, e nós temos que combater, cara, não tem opção. Ou a gente se reveste toda a armadura de Deus e cai pra dentro, ou então a gente vai ficar tomando tapa na cara do diabo. E ele vai perder a salvação, né? Ô, Michele, dentro disso, você quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só quero também dar um conselho para as pessoas, né? Apesar que eu já tinha falado isso, mas eu vou retornar a falar de novo. Que é para a gente tomar cuidado. Porque muitas das vezes as pessoas elas desviam da igreja por culpa nossa. Porque a gente não aconselha, não abraça. Às vezes a pessoa entra na igreja, a pessoa vai lá e olha torto, sabe? E isso eu falo porque já aconteceu com pessoas à minha volta entrar porque era assim, homossexual e o povo ficava olhando torto. Não estou fazendo apologia, tá, gente? É o pecado. Mas o que eu estou falando é que a gente deve amar as pessoas com os olhos de Jesus. Não estou falando que a gente tem que passar a mão no pecado. Não é isso. Mas que a gente tem que amar todo mundo como Jesus amou. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque muitas das vezes a gente está matando almas por culpa nossa. Então, o papel da igreja hoje é fazer o quê? A gente ficar ali falando mal, fofocando, é fazer o quê? É orar. Orar pela igreja, orar pela essa nação, porque eu acredito muito nessa geração. E essa geração é uma geração poderosa, mas está perdida por coisas que passou dentro da igreja, que pessoas que se frustrou com pessoas e saiu fora. Então a gente tem que estar fazendo nosso papel de igreja, é orar, buscar e jejuar e aconselhar essas pessoas, né? Então a gente tem que estar fazendo isso, tá? E chamando essas pessoas de volta, né? Apresentando Jesus verdadeiramente para essas pessoas. Então é isso, gente. Vamos ter cuidado, porque filhos espirituais é responsabilidade. Não é só você chegar lá, Deus, eu quero. Muitas pessoas pedem a Deus, eu quero ter filho espiritual. Mas se não lê Bíblia, não ora, no jejum, e vai caçar ter filho espiritual, tem que orar, ler a Bíblia, ter uma vida com Deus. Entende? Não vão sair matando as pessoas aí com fofoca, não. A gente tem que orar por essa geração, porque essa geração tá caída. Eu sou assim, quando as pessoas falam mal da minha geração, eu fico indignada. Eu falo, não fala assim da minha geração, não, porque é poderoso, mas eu vou ser realista, gente. É uma geração que precisa conhecer Jesus, porque eu tenho certeza que a partir do momento que conhecer Jesus, gente, mas esse Satanás, ele, nossa, meu Deus do céu, vai sair um tapa na cara desse diabo, que tem que meter o pé na cara dele, eu já falei. Então, assim, nem ele vai acreditar naquilo que Jesus fez através dessa geração. Então, bora para cima, gente. Vamos orar pela essa nação, porque eu creio que é uma nação poderosa em Cristo Jesus. E é isso. Glória a Deus. E aí, Michele, uma pessoa perguntou aqui sobre a questão da doutrina da religião evangélica. E aí eu vou explicar um pouquinho assim, muito rapidamente, porque eu acho que assim, a maioria das pessoas nem sabia que tinha essa doutrina, né? Doutrina bíblica, doutrina de Deus, doutrina da religião evangélica. Então vamos lá. O que é doutrina? A doutrina é ensino. Então, são vários conceitos, várias diretrizes, que vai compor um conjunto de compostos que vai ensinar as pessoas dentro de alguma situação. Então, dentro dessa pergunta, a pessoa está perguntando sobre a questão da nossa religião protestante, da evangélica. Então, a ortodoxia cristã protestante, ela vai abordar a crença da salvação por meio da justificação pela fé em Jesus. E ela também traz uma perspectiva e um ensino sobre o sacerdócio de todos os crentes. Então, é meio que assim, todo cristão é sacerdote. A palavra nos fala isso lá em Apocalipse, e tem outros textos também que vai falar sobre isso. Que o Senhor nos constituiu rei e sacerdote. Então, o que é a ortodoxia?
um sistema de teologia ou um dogma de religião. Ou seja, são fundamentos, são pilares estabelecidos para que as pessoas cheguem a um conhecimento de alguma coisa. Para que as pessoas entendam que aquele conjunto de regras ou aquele conjunto de ensinamentos vai te levar a um conhecimento claro daquilo que você está inserido. Podemos dizer dessa forma. A doutrina evangélica é isso, é o ensinamento de que nós somos pecadores, mas podemos ser justificados por meio da fé em Jesus. E também a nossa fé cristã, no sentido de evangélico, nos ensina que nós somos todos sacerdotes diante de Deus. E vai bem dentro daquilo que nós falamos sobre o discipulado. E o discipulado não é só uma ideia de um professor e um aluno. É algo muito mais profundo, porque Jesus, enquanto ele discipulava aqueles discípulos ali, e é importante salientar que não eram só os 12, havia muitos outros discípulos. Porém, ele toma 12 para si. Ele escolhe 12 para caminhar mais perto com ele, para que aqueles 12 pudessem entender o que Jesus estava fazendo, porque, como você falou, Jesus ia voltar para o Pai e alguém ia ter que continuar essa obra aqui na Terra. Então, nós precisamos entender isso, que essa ortodoxia cristã, essa ortodoxia evangélica é muito voltado para aquilo que nós entendemos que é discipulado. Então, quando nós entendemos que a justificação... Michele, está me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Então, quando nós entendemos que essa justificação é por meio dessa fé em Jesus Cristo, nós vamos entender o nosso sacerdócio. Porque o nosso sacerdócio é tornar o nome de Jesus conhecido. Né? Nós perdemos a Michele aqui, mas a gente já está finalizando também a live. Eu quero agradecer a todos vocês aí que participaram dessa live. Vou ver se eu consigo chamá-la aqui de novo para ela fazer uma oração por nós, porque é muito importante. Então, é muito importante nós compreendermos todos esses conceitos que foram abordados aqui hoje, porque são assuntos muito pontuais que verdadeiramente não dá para tratar na sua plenitude numa live, né? Mas dá para a gente passar um melzinho na boca de vocês, para que vocês aí fiquem com esse desejo de ter um conhecimento mais completo e mais pleno desses assuntos. São temas muito específicos e muito importantes de serem abordados, porque uma alma para Deus é algo valiosíssimo, é algo muito importante, e almas estão se perdendo por falta de conhecimento pleno de quem Deus é. Né? Porque muitas vezes nós trocamos a presença de Deus por uma religião, por ser religioso, por estar dentro de uma religiosidade que não vai salvar ninguém. Né? Michele, você voltou? Cadê tu, moleque? Eita glória! Gente, eu sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com esses telefones hoje, não. Poder, glória! Aqui, faz uma oração pra gente, então, pra gente finalizar essa live, em nome de Jesus. Peraí, eu só vou conferir aqui meu telefone para ver se ele não vai descarregar. Descarregar não, ele tá ficando preto, some e volta. Eu falei, meu Deus. É porque ele tá recebendo o batismo. Então vamos lá, né, gente? Pai, obrigado por esse estudo, por essa noite. Escreve o nosso nome no livro da vida. Abençoa as nossas parentelas. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre essas pessoas, que elas possam se entregar verdadeiramente ao Senhor, que elas possam estar dispostas a te conhecer no profundo, sabe? Não ficar presas a nada, a doutrina de igreja, a nada que não provém de ti, mas que nós vamos aprender no Senhor, porque ser preso no Senhor é ser livre. Pai, em nome de Jesus, derrama, Pai, o teu sangue sobre as nossas vidas, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, que nós possamos olhar as almas com os teus olhos,
Em nome de Jesus, Pai. Arranca as nossas fraquezas, leva embora toda a morte espiritual. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos focar, Pai, no Senhor daqui para frente, fazer as coisas para o Senhor com amor e excelência. Em nome de Jesus, Pai. Venha mudar o nosso caráter. Em nome de Jesus, que nós vamos ter o caráter do Senhor em nós. Abre o nosso coração, Pai. Arranca toda a podridão, tudo aquilo que impede de nós buscar a Tua face. Que o Senhor venha, Pai, revelar a nós como o Senhor revelou-se aos seus profetas ali da Bíblia. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Paizinho. Amém. Glória a Deus. Michele, muito obrigada pela sua participação. Foi uma bênção. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Só que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, né? Porque é um assunto assim, muito amplo, muito pleno. E vale a pena, assim, as pessoas entender melhor com uma riqueza, né, de informações. É incrível. E eu amei, eu amo, igual eu falei pra você no decorrer dos dias, e hoje eu falei, Michele, seja você. Porque essa naturalidade, nós precisamos ter a gente, né? E eu acredito que é isso que traz as pessoas pro coração de Deus, porque elas se identificam. Elas olham e falam, uau, é gente que nem eu. Aleluia. Porque o erro eclesiástico hoje é se colocar num patamar assim, eu sou maior que as outras pessoas, isso é errado. Nós somos iguais, né? Nós somos iguais, todos nós somos servos. A diferença é que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mas nós somos exatamente iguais. E todos, independente da nomenclatura, somos ovelhas de Cristo. E se nós não nos colocarmos nesse lugar, nós vamos nos perder. Eu queria ficar aqui a noite inteira conversando com você. Foi muito bom. Ainda mais que os meus meninos, tá aqui, que se tivesse aqui, gente, eu tava assim, meu Deus. Só na agora. Só na unção, só no fogo e na pólvora. Mas que Deus abençoe você. Sábado a gente vai se ver. Sim. A gente vai ministrar. Todo mundo junto e misturado, aleluia. Amém. E muito obrigada por ter aceitado o convite. Que Deus te abençoe, viu, meu amor? Amém. Você também, gente. Beijo, viu, gente? Que Deus abençoe cada um, viu? Beijo. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera.